Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje o Vestibular em Cena vai tratar da lista de leitura obrigatória da prova da Universidade Federal de Uberlândia. Vestibular que acontece no meio do ano, agora mês de junho, tem a sua prova específica com a sua listinha de 8 livros. Vamos para algumas dicas, algumas análises para você aproveitar bem a prova. Vamos lá! A Federal de Uberlândia separou para você 8 livros, sendo que um desses, na verdade, é uma coletânea de contos da Clarice, né? Eles escolheram alguns contos da Clarice Lispector. Então você tem uma lista majoritariamente modernista e contemporânea, com exceção do Quincas Borba, do Machado de Assis, que é uma obra realista. Aliás, o Quincas Borba também está na lista do ITA, né? Até segunda ordem, se não nos surpreenderem com alguma mudança este ano, mas está lá. Pessoal, vamos começar por ela então. Quincas Borba é uma narrativa, um romance realista, com a exceção do Machado de Assis, porque compõe a tríade famosa Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Mas o Quincas tem um narrador de terceira pessoa onisciente, então não tem o viés do personagem narrador. E você acompanha a história do Rubião, um cara que herdou a herança do Quincas Borba, e inclusive herdou a sua loucura também. É uma narrativa que mostra o cenário machadiano, né, a corte carioca do final do século XIX, as hipocrisias sociais, né, as relações humanas bastante complicadas. Eu não vou me estender muito aqui no Quincas Borba, porque você pode assistir a aula que o VEC tem a respeito do Quincas Borba. Vá na nossa playlist e assista essa aula da obra que faz parte do ITA, beleza? Então vamos seguir. A UF escolheu para sua lista uma narrativa universal, um clássico, A Metamorfose de Franz Kafka, de 1915, a novela sobre o Gregor, que sustenta sua família financeiramente, e que um belo dia acorda metamorfoseado num inseto bastante estranho. Se assemelha na narrativa a uma barata, né, mas não há essa afirmação. O Gregor, ao sofrer essa transformação, torna a obra o que chamamos de literatura fantástica, quando há esse estranhamento na narrativa. Nós, leitores, somos surpreendidos por algo que foge completamente do normal. E então você começa a acompanhar o processo de falência do Gregor junto da relação bastante complicada com a sua família. A trajetória do Gregor acaba em sua morte, que vai se transformar num alívio familiar. Portanto, a narrativa traz essas reflexões existenciais de vínculos, de relacionamentos familiares. Pessoal, leiam a obra porque a UF está com uma tendência nos últimos tempos de cobrar enredo. Fizeram isso o ano passado com O Filho Eterno, já já a gente comenta a respeito. Então, como é uma novela, um texto mais curto, né, apesar de ser complexo, você consegue lidar com ele. Vá para a prova com a Metamorfose lido, beleza? Eles vão cobrar enredo de você. Também encontraremos na prova da UFO o Alto de Natal Pernambucano, do João Cabral de Melo Neto, o famoso Morte e Vida Severina, uma obra do terceiro tempo do modernismo brasileiro e que consagra em versos bastante melódicos, sonoros, belíssimos, consagra ali um tema que os regionalistas, os escritores dos anos 30, já tinham de certo modo desgastado, que é a temática do retirante, da seca, da miséria do sertão brasileiro. O Severino aqui se retira da Serra da Costela e vem caminhando até o Recife para buscar melhores condições de vida, né? Fugindo da morte, inclusive. O tempo todo, esse teatro que bebe em fontes medievais, tanto que usa a expressão alto, né? Lá do Gil Vicente, lá do século XV, essa narrativa mostra para a gente, então, uma antítese frequente. Um homem que está entre a morte e a vida o tempo todo. É uma narrativa muito forte e eu deixo aqui para você uma dica valiosa. A TV Escola tem uma produção em nanquim, uma animação linda, com o texto na íntegra. Então você vai ouvir e ver o Morte e Vida, é muito válido. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Assistam, vale a pena. O Morte e Vida Severina é um teatro em forma de poesia, mas há um outro teatro na lista, que é o Santo e a Porca, do Ariano Suassuna,
Um clássico também que não poderia faltar, o Alto da Compadecida, como já se tornou um texto bastante batido, a UFO optou por um texto paralelo. Então, O Santo e a Porca é uma comédia em 3 atos que trata de avareza, né? Esse comportamento bastante peculiar e popular de se economizar, de se guardar dinheiro numa porca de madeira. Então, o texto vai tratar da avareza do protagonista de forma bastante cômica, que é do feitio do texto do Ariano Suassuna. Vai tratar também de casamento, as relações familiares e, é claro, traz muito da cultura nordestina, que é a marca registrada do Ariano. Veja como a lista é bastante eclética. Se você tem de um lado uma comédia do Ariano, por outro lado você tem os textos pesados e existencialistas da Clarice Lispector. Dentre os textos escolhidos você tem A Legião Estrangeira, O Primeiro Beijo, Os Desastres de Sofia. São textos belíssimos, contos muito fortes, que tratam, por exemplo, no Primeiro Beijo, de símbolos fálicos. Primeiras relações amorosas, descoberta amorosa, claro, de forma muito metafórica. Para tratar de Clarice Lispector, você tem sempre que se lembrar de algumas características cruciais. Monólogo interior, fluxo de consciência, né? Um narrador onisciente muito poderoso que nos revela o mais íntimo da personagem. A UFO vai cobrar de você a Clarice ou através dessas características ou através da interpretação textual. Mas é claro, é bom você ler todos os contos para poder dominar a sequência da narrativa, certo? A poesia escolhida pela Federal de Uberlândia foi uma poesia contemporânea, ou ainda que a gente chama de marginal. Foi uma edição chamada Destino Poesia, que traz autores símbolos do período marginal. Paulo Leminski, Cacaso, Ana Cristina César, esta que também está na lista da Unicamp, né, com A Teus Pés. Tem o Ali Salomão. Então, são figuras importantes para falar de uma literatura extremamente liberta. Já é uma literatura que consolidou os aspectos modernistas, os versos livres, sem métrica regular, os versos brancos, sem rima regular, a expressão muito coloquial, cotidiana, o que a gente chama ainda de prosaísmo, então pegar aspectos bastante corriqueiros e transformar em poesia, mas tem um outro lado aí também. Essas literaturas são muito individuais, com um certo tom biográfico. Então não se desespere, porque muitas dessas poesias você vai ler e não vai conseguir compreender de tudo. São questões muito particulares do poeta. O Ali Salomão e o Cacaso têm muitos poemas assim. A Ana Cristina César, como teve uma existência bastante conturbada, uma vida muito angustiada, os seus poemas têm muitas imagens fortes que na verdade estão falando dela mesma, da relação dela com o mundo. Então, insista nesses textos, faça a leitura e a releitura dos poemas, tá? O Paulo Leminski, que está nessa edição também, tem os seus poemas concretistas. Então, tem lá os seus poemas não concretos, que com certeza a UFO vai apelar para a interpretação, mas tem os poemas concretos, que são aqueles que brincam com a imagem, né, o verbo, o voco e o visual do poema. E aí pode ser que a UFO peça então essa abordagem, esse estilo típico dos concretistas, que quebraram com verso, estrofe e fazem uma poesia extremamente liberta. O penúltimo livro da nossa lista é O Filho Eterno, de Cristóvão Teza, um livro bastante contemporâneo, premiadíssimo. O Cristóvão Teza é um desses nomes da nossa literatura dos anos 80 e 90 que marcaram seu tempo. E O Filho Eterno tem traços biográficos, né? O Cristóvão ficcionalizou a sua relação com o filho com síndrome de Down. É um verdadeiro soco no estômago, como se costuma dizer. Quando você abre a narrativa, ele já conta a você que está a caminho do hospital, a esposa vai parir e quando a criança nasce, eles se deparam com o filho com a síndrome. E aí começa a angústia desse pai que vai precisar aceitar o filho com síndrome de Down. Foi bastante corajoso, né, por parte do Cristóvão Teza, colocar no papel, inclusive, que ele pensou em desistir de tudo, em desistir do filho, da família, por conta da síndrome dele. E aí você acompanha o crescimento do filho, o convívio deles, a relação com o futebol.
Na prova do ano passado, a UFO cobrou em detalhes esse enredo. Cobrou várias questões sobre o Filho Eterno, né? Você tinha que saber momentos do livro. Isso quer dizer que pode ser que esse ano o Filho Eterno não seja cobrado tanto e não seja cobrado com tanto detalhe, ok? Se ele aparecer provavelmente com uma questão, porque foi muito explorado no ano passado. Para fecharmos essas dicas sobre os livros da UFO, Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Terra Sonâmbula que está na Unicamp já há algum tempinho, então a UFO se aproveitou dessa situação para também marcar a presença da literatura africana, né, no seu vestibular. O Terra Sonâmbula que traz uma narrativa dentro da outra, com o contexto de guerra civil, né, momento de independência de Moçambique, então uma Moçambique desolada, e ali você acompanha ao mesmo tempo as tristezas e os sofrimentos desse povo, em paralelo à literatura fantástica do Mia Couto, com apelos surreais, os seus nomes de personagens incríveis, né? Uma narrativa que exige de você um bloquinho de anotações, né? Você tem que fazer a leitura do Terra Sonâmbula, anotando ao lado o nome das personagens, em qual momento elas aparecem, para você não se confundir, né? Não confundir a narrativa externa com os cadernos de Kinju, que são as narrativas internas. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho, que o Vestibular em Cena tenha conseguido trazer para você essa noção da prova dos livros da UFO. Uma boa prova a vocês. Continuem aqui com a gente, compartilhem o vídeo, se inscrevam para receber as notificações. Um beijo, tchau, tchau! Pessoal, eu posso começar aqui? Posso estar começando? Que traz a figura do Gregor se metaformizando não, sobre eu ia falar Gregory. É uma verdadeira não. Esse barulho atrapalha, digo. O que a gente faz? Esperar um pouquinho. E aí, continua com esse barulho ou não? Você não gostou muito, fez uma cara assim.